Boa noite, irmãos. Estamos aqui nos reunindo, não, né? Estamos cada um em nossas casas para começarmos mais uma reunião de oração para glorificar e exaltar o único Deus que é santo e soberano sobre todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos estar abrindo nossas Bíblias e vamos estar lendo um texto que se encontra lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 e o versículo 18. Vou estar lendo. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você está falando para a gente orar sem cessar, porque de tudo e em tudo dar graça, porque esta é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente dê graça para tudo e que oremos sem cessar. Vamos estar orando agora pela benignidade dEle, pela grandeza dEle, pela majestade dEle. Senhor Deus, querido amado Pai, Senhor, obrigado porque mais um dia estamos aqui, mesmo cada um em nossas casas, estamos adorando o Teu nome, Senhor. Obrigado por isso, vamos continuar adorando, Senhor, a Ti, mesmo em nossas casas, Deus. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, Jesus, porque em tudo, mesmo cada um em suas casas, o Senhor continua manifestando o Seu poder, Sua maravilhosa glória, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em tudo o Senhor tem feito bondoso conosco, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, detentor de toda a glória e de todo o poder, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo e abençoe esse culto, Senhor, que estamos tendo agora. Só posso estar abençoando cada pessoa em sua casa que está vendo, Senhor. Abençoe, Jesus. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. E neste momento a gente vai estar cantando uma música. Neste momento a gente vai estar cantando uma música e logo após teremos a mensagem da parte de Deus para todos nós. Boa noite, irmãos. Vamos estar louvando nosso Deus com o cântico que diz Aquieta minha alma. E essa música é uma oração que fala que Deus ele é capaz de aquietar as nossas incertezas, aquietar aquilo que tem realmente incomodado o nosso coração. Então que você possa refletir nessa música, pensar no nosso Deus e mesmo tantas situações complicadas que temos passado nessa quarentena, né? Tem sido difícil, às vezes nosso coração fica inquieto, fica inseguro, mas que possamos colocar as nossas seguranças no nosso Deus e assim buscar a paz que excede todo entendimento, que vem só do nosso Pai. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
Eu sei que mesmo sem entender, o Senhor está no controle. Então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas tu estarás sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão, amor, que tu sentes por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão, amor, que tu sentes por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão, amor, que tu sentes por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por ti, Senhor, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por ti, Senhor, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima o Senhor enxugará. Então vem, e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na reunião de oração, hoje, terça-feira, dia da nossa reunião de oração, e nós queremos trazer ao coração dos irmãos uma meditação, uma breve meditação. Tá? Eu convido os irmãos aí em casa a pegarem suas Bíblias e abrir no livro de Tiago. Tiago, no capítulo 1, versículo de 5 a 12, e assim nós queremos trazer uma meditação para o coração dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Se, porém,
Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, expelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância. Porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Queridos, esse texto nos lembra que a nossa vida ela é breve. A nossa vida é breve. E nós estamos vivendo dias atípicos, dias diferenciados, porque quem de nós viveu já uma situação parecida, como essa que estamos vivendo, confinados já há semanas dentro de nossas casas? E esse texto da palavra de Deus, ele nos informa assim de uma forma tão clara, que a vida é breve, que a vida é breve. Uma coisa que eu já ouvi meu pai falar muitas vezes, ninguém fica para semente. E é verdade, ninguém fica para semente. Ninguém fica para contar história daqui a 200 anos, daqui a 300 anos. Ninguém vai ficar. Queridos, desse texto eu tirei 2 lições bem importantes para esses dias que estamos vivendo. A primeira lição é que nós somos comparados à flor. A flor, ela é linda, a flor é singela. Nós vemos flores artificiais bonitas, mas nada é comparado à flor do campo. A flor que nasce num dia, no outro dia já começa a mudar o seu aspecto. E a flor em si, cada uma de um jeito, elas trazem uma beleza exuberante, elas trazem majestade na sua forma. O homem tenta copiar, mas não fica igual nunca a beleza natural das flores criadas pelo nosso Deus. Tanto que, se formos recordar, nos lembrar de Salomão, a Bíblia nos diz que nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza e glória, ele conseguiu se vestir com a beleza que tinha a flor do campo. A flor que nasce hoje, amanhã é jogada fora. Então, nossa vida, ela é breve, pois somos comparados à flor do campo. E a Bíblia nos diz que a nossa vida, ela tem que ter essa beleza singela de toque, de fé, de Deus sobre nós. O texto ele vai discorrendo que nós temos que ser firmes. A beleza de Deus ela tem que estar sempre firmada dentro de nós, porque o texto fala que aquele homem que tem a fé vacilante, que duvida, ele é comparado à onda do mar. A onda do mar, ela vai conforme o vento manda. Se o vento soprar muito forte, as ondas vão ser mais fortes. E ela nunca está parada. A onda do mar, ela está sempre se movendo. Então a nossa fé, ela tem que estar firme na beleza de Cristo, firmados em Cristo. E aqui a Bíblia fala que o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. Nós não temos dignidade por nós mesmos, irmãos, mas Jesus nos deu a sua dignidade. Jesus nos vestiu da sua justiça. Jesus nos vestiu com a sua misericórdia, com a sua graça, e isso é extraordinário. E o texto vai discorrendo que há aqueles que são ricos que se gloriem na sua insignificância. Quantas pessoas aí estão sentadas na sua zona de conforto, achando que tudo isso vai passar, mas não vai trazer dano nenhum para ele, porque ele é rico.
Mas a palavra de Deus nos diz que o rico glorie-se na sua insignificância, porque ele vai perecer tal qual o pobre vai perecer. Então as nossas vidas, elas têm um valor extraordinário, porque Jesus dá esse valor para nós. Porque Jesus ministra o seu valor sobre nós, o seu valor no nosso coração. E a gente, quando pega para lembrar sobre a questão da flor, a gente se lembra, irmãos, que a flor, ela tem um toque da majestade de Deus, e nós também temos esse toque, o toque da majestade de Deus. Então a flor, ela é breve, e a nossa vida é comparada à flor, ninguém vai ficar para semente. Então essa é a lição, a primeira lição que eu quero tirar com os irmãos. Ninguém vai ficar para semente. Nós temos que viver o hoje, glorificando a Deus no hoje. Aquelas pessoas que estão com o coração, às vezes, triste, desanimado, tem que se apegar ao Senhor. Porque a intenção das coisas do mundo é nos sufocar, é sufocar a nossa fé. Então, nossa vida aqui é breve, precisamos vivê-la da melhor forma possível. E a melhor forma possível é vivê-la em Cristo. Para mim, o viver é Cristo, já disse Paulo para nós. Então, a nossa vida constitui-se em viver a vida de Cristo em nós, em exalar o bom perfume de Cristo, em estar mostrando ao mundo a luz que não pertence a nós, mas que é de Jesus e que foi colocada em nós. Nós temos que mostrar ao mundo, de alguma forma, que vale a pena confiar nesse Jesus maravilhoso, presente, real, verdadeiro. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Por isso é sempre bom ressaltar que a beleza da flor, ela passa. Mas a beleza de Cristo em nós, ela é eterna. Ela não passa. As circunstâncias, ela vem na nossa vida, umas mais tristes, outras mais amenas. Mas independente da circunstância que estivermos vivendo, a beleza de Cristo, a força que vem do Senhor é algo sempre real na nossa vida. Nós sempre estamos desfrutando da companhia de um Deus que está vivo, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que opera a sua beleza em nós. Mas a segunda lição que eu quero tirar desse texto é que, além da nossa vida ser comparada à flor, nós temos que estar firmados. A segunda lição é estarmos firmados a cada dia mais em Jesus. O versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Nós precisamos suportar com perseverança a provação, porque Jesus está conosco. Eu me recordo de um filme chamado Bambus no Inverno, que conta a história de cristãos lá na China, que o cristão na China é muito perseguido até hoje, mas são milhares e milhares e milhares de cristãos se convertendo a cada dia na China, e eu acredito que nesse tempo de pandemia também muitos estão se convertendo. Mas esse filme, ele retrata a história do bambu, que o bambu, ele leva anos para aparecer o primeiro brotinho. Mas depois que surge o primeiro brotinho, ele cresce numa velocidade enorme. Porque a primeira coisa que o bambu faz é fincar suas raízes. Ele busca os nutrientes do solo, ele se fortalece, porque na hora que começa a surgir o brotinho, que ele vai subir, o bambu, ele está preparado para o vento, qualquer vento que tiver de vir. Ele está preparado, ele não vai se dobrar, ele não vai se quebrar, porque ele tem base para isso, firmada. Nós também temos a base firmada em Jesus. Nesses dias de pandemia, muitos de nós, ao ver uma notícia, o coração fica ansioso. Mas a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Nós temos que deixar Ele inundar o nosso coração com a paz. Durante essa quarentena, quantas notícias ruins nós recebemos? Por exemplo, compartilhei com muitos irmãos que os meus irmãos lá na África, querendo voltar, os aeroportos foram fechados. E na semana passada, o meu irmão Silvio, que é 2 anos, quase 3 anos mais velho que eu,
ele foi acometido de uma pneumonia lá em Moçambique. Mas graças a Deus já está curado. Então as tempestades vão vindo, mas elas têm que sair. Nós, como os irmãos sabem, nós já estávamos nos planejando para partirmos para Portugal até o final de julho. Agora a gente nem sabe quando que a gente vai. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E Deus mostrou isso claramente para a humanidade toda nesses dias de pandemia. Porque quantos planos foram adiados, quantas reuniões, quantos congressos, quantas escolas foram fechadas. Quem imaginaria que isso aconteceria conosco? Ninguém imaginaria, ninguém estava preparado para o que está acontecendo. Mas na verdade, nada foge ao controle do Senhor, irmãos. Tudo está sob o controle do Senhor. E quando o texto aqui para cima faz menção do rico, e às vezes o rico, ele acha que por ele ter dinheiro, ele está mais seguro. Não está não. Não está não. A gente se lembra daquele texto de Lucas, Lucas capítulo 12, onde dois irmãos procuraram Jesus e falaram assim: Jesus, fala para o meu irmão dividir herança comigo. E Jesus falou para eles: mas quem que me constituiu juiz entre vocês? E vou contar então uma parábola. Jesus contou uma parábola ali para eles, de um homem que era muito rico, e ele era tão rico que aquele ano tinha as suas plantações, elas tinham dado muitas frutas, e ele olhou para os celeiros dele, estavam pequenos, e ele então disse consigo mesmo: vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores, porque eu tenho muito para guardar em celeiro, agora estou rico, estou abastado, posso ficar anos e anos e anos sem preocupar com nada, porque a minha vida agora está segura. Que grande tolice, que grande tolice. Jesus, na parábola, Jesus fala que Deus então procurou aquele homem e falou: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Então ali Jesus reprova a atitude daqueles que acham que pela sua condição financeira vai ter sempre segurança. Não vai. A segurança não está naquilo que nós possuímos. A segurança está em pertencermos ao Senhor, estarmos firmes como o bambu, firmar as raízes no nosso Deus, porque só o nosso Deus dá certeza do que realmente deve ser feito. Quando nós buscamos fazer os nossos planos de acordo com a vontade do Senhor, a gente vai vendo Deus conduzir a coisa. A nossa igreja, durante esses dias, nós estamos afastados de corpo, mas não estamos afastados de espírito, irmãos. Eu tenho certeza que a igreja quase que inteira está intercedendo um pelo outro, está orando, talvez orando mais do que antes dessa pandemia. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa fé, a nossa vida está embasada em Jesus, e a nossa raiz está firmada em solo forte, que é a palavra de Deus. Então não é a pandemia, não é nada disso que está acontecendo que vai abalar a nossa fé. Por isso, nos lembrar que a erva do campo, que hoje está lá cheia de vigor, mas vai murchar. Assim nós temos que lembrar que a nossa vida é breve. E eu quero encerrar dizendo que Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, quando ele intercede pelos seus discípulos, que somos nós, ele fala: Pai, não peço que os tire do mundo, mas sim que os livres do mal, porque eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo, são teus. Por isso, irmãos, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos não são desse mundo. Nós somos cidadãos do céu. Por isso o texto que nós lemos fala que, passando pela aprovação, nós receberemos a aprovação de Deus, para com isso recebermos a coroa da vida eterna. Aquela que Jesus está preparando para todos aqueles que o servem e que o amam. E nós amamos o nosso Deus. Por isso, nada vai nos abalar. Fique firme, irmão. Ore, continue orando, porque o nosso Deus não está de olho fechado. O nosso Deus é o único Deus que nossos olhos não podem ver aqui na terra, nossas mãos não podem tocar, nossos ouvidos fisicamente não podem ouvir, mas pela fé nós cremos que Ele é real, pela fé nós tocamos nele,
Pela fé nós ouvimos Ele, na certeza de que Ele nos vê, Ele nos toca, Ele nos fala o tempo todo. E Jesus nunca nos deixou sozinho, porque quando Ele foi para junto do Pai, Ele disse: não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar a vocês o Consolador. Esse é o Espírito Consolador que está conosco sempre. Vale a pena confiar em Jesus. Por isso, se você não ligou para alguém durante essas semanas, ligue para alguém e fale de Jesus. Confie em Jesus, mande um versículo. Nós temos as redes sociais ao nosso favor. Então mande um versículo, compartilhe as bênçãos do Senhor, compartilhe as maravilhas de Deus e não deixe de orar. Orar pela sua família, orar pela igreja, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, orar pelo nosso país, orar pelo governo do nosso país, para que em nome de Jesus anos melhores possam vir depois dessa grande tragédia que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, e nós sabemos que ela deixará consequências, sem dúvida. Perderemos pessoas que ou são do nosso círculo, ou são pessoas amadas. Nós sabemos que estamos aptos a acontecer isso, mas certos de que no Senhor a nossa vida está afirmada e nada disso vai nos abalar. Quiete seu coração, ore, entregue tudo nas mãos do Senhor, porque Ele vê a nossa necessidade e Ele a supre nele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa paz maravilhosa de Jesus possa inundar o seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, e sustentar o seu lar com a sua graça maravilhosa, porque o que nos aguarda é a coroa de vida eterna, independente da quantidade de anos que vamos viver aqui ainda. O que nos aguarda é a esperança da eternidade. Que Deus te abençoe. Um forte abraço carinhoso em Cristo Jesus. Fica com Deus.